Médico. E hoje nós temos aqui uma convidada mais que especial. Ela não é a médica nossa, ela é a médica dos nossos cabelos. Bem-vindos todos vocês a mais um episódio do podcast com Vilma Birelli, onde não só eu, mas a Yasmin Feltrin estaremos recebendo, aqui uma convidada mais que especial, que é a Priscila Barbosa. E todas nós aqui, homem, mulher, nós vamos viajar aqui nas características especiais moldadas por ela, que é, gente, o penteado. E você vai saber uma trajetória de muito sucesso. Seja muito bem-vinda. Quem? Priscila Barbosa. É uma honra recebê-la aqui. Prazer é meu. Como nossa convidada. E teremos a presença da maravilhosa Yasmin, nossa modelo top, para comentar todos os detalhes que você vai passar aqui para a gente. Então, seja muito bem-vinda, a casa é sua, é com muita honra que a gente recebe você aqui. Eu que agradeço a oportunidade, de estar aqui. É o meu primeiro podcast, eu tô muito feliz. Ai, amém. E pelo carinho, pelo convite, sabe, por esse espaço, eu tô muito feliz. E assim, que seja uma noite bem produtiva, que a gente possa conversar bastante. Obrigada mesmo pela oportunidade. Com certeza. Eu tenho certeza que todos que estarão nos assistindo vão viajar aí em tudo que você vai falar e na tua história linda. E, gente, bailarina, tá? Professora de balé. E ela vai contar tudo como começou. Então, vamos lá? Vamos! Tá ansiosa, Yasmin? Tô muito ansiosa. Tem muita história. Que coisa boa. Gente, vamos lá. A nossa queridíssima, ela começou a sua carreira, como eu falei, dando aulas de balé. E depois, para tudo, eu quero mudar de nicho. A Priscila vai contar como tudo começou. Primeiramente, essa inspiração pela dança, como ela ganhava o fluxo de caixa dela, e depois ela falou, não, eu quero mudar. Conta pra nós como foi esse início. Ai, gente, é muito louco, né? Eu sempre fiz balé, então desde os meus 2 aninhos, 3 anos, eu sempre fiz o balé pela minha tia. Minha tia era professora de balé. Então eu acreditava que na minha vida eu ia seguir essa carreira, porque eu só me via ali naquele universo e fazendo balé. Quando eu tinha uns 15 anos, eu comecei a dar aulas de balé e tudo mais. E achava que ia ser professora, né? Nunca tinha trabalhado com penteados, nunca tinha trabalhado em salão, nunca tinha tido contato. E o máximo que eu fazia era trança numa Barbie. O meu cabelo sempre gostei de me arrumar, sempre gostei de transformar as amigas também. Não sei, né? Se já devia ter alguma coisa ali em mim. Já era dom. Já. E aí eu sempre gostava, tipo, na escola, a gente sempre gostava de arrumar os cabelos, fazer maquiagem, fazer um monte de coisa bem assim, nas meninas e transformar. Mas nunca passou disso, sabe? Então, sempre fui vaidosa e tudo. E ali quando eu tinha os meus 15 anos, como eu disse, dando aula de balé, foi lá por 2013, quando eu já tinha dado aula de balé e tudo mais, que na época eu tava morando no Mato Grosso. E entre várias idas e vindas, eu fui pra lá morar lá, que os meus pais atualmente moram lá. E ali a gente, por algum motivo, falou, não, vamos voltar pra trás. Então voltamos de novo pro estado daqui de São Paulo. E quando eu decidi voltar, eu não queria mais fazer o balé, sabe? Tinha alguma coisa que ele falava, balé, não sei, eu queria mudar alguma coisa dentro de mim. Mas eu não tinha direção, não sabia o que fazer, não tinha grana, tava voltando com uma mão na frente e uma atrás. E aí eu tive a ideia de comprar uma câmera, que eu também não tinha grana pra comprar câmera. Então, tipo, parcelei a câmera ali num cartão que nem era meu. E falei, gente, vou parcelar essa câmera. O meu marido sempre apostou em mim, meu pai sempre apostando em mim. Que delícia. E ali a gente parcelou essa câmera e voltamos pro estado de São Paulo de novo. Mas assim, tipo, voltei com uma câmera, a ideia era gravar vídeos pro YouTube. E era isso, somente. Tipo, eu via uma galera, umas meninas que já faziam alguns vídeos e se destacavam. E aí eu decidi fazer isso. Não sei se essa é a minha principal fonte de renda, não tinha essa noção, sabe? E nem se isso dava dinheiro, não tinha essa noção.
Aí, se eu estiver falando muito, vocês vão me falando Não, também, tá? Fica tranquila. Tá bom. A noite é uma criança. Ai, que bom. E aí, quando nós voltamos, eu não tinha também estrutura nenhuma pra gravar vídeo, não tinha iluminação, não tinha nada. A gente pendurou uns soquetes, assim, bem improvisado, assim, na frente de um camarim que eu tinha. E ali eu gravei meu primeiro vídeo de maquiagem. E o meu primeiro vídeo de maquiagem foi bem depressivo, bem triste, assim. Eu falei pro Carlos ficar na sala que eu ia gravar. Tinha 20 minutos o vídeo, foi aquela coisa... Oi, meninas, tudo bem? Agora vamos Cheia pegar de o pincel. medo. Tá, mas gravei e aí não tava dando aula de dança ainda nesse período. Aí eu gravei e, sei lá, alguma coisa ainda eu falava, gente, eu preciso de ter algum diferencial. Eu sempre pensei isso e via algumas pessoas comentando. O que é o seu diferencial? Como você pode se destacar? E eu tava tentando encontrar o meu, porque eu não queria ir pro balé. E aí tentei pensar em várias outras coisas e me veio a ideia do cabelo. E da ideia do cabelo, eu falei, gente, eu vou, sei lá, fazer alguma coisa no meu cabelo. Eu adorava fazer cachos, ondas no meu cabelo. Vi uns vídeos na internet e fiz um cabelo ali em mim. Aí, tá, legal, o pessoal gostou. Aí, tipo, como fazer chapinha no cabelo? Comecei a fazer algumas coisas desse estilo e comecei a me aventurar. Começaram a curtir a galera do YouTube e eu falei, acho que pode ser. E assim, meio que tudo começou ali no YouTube dessa forma, sabe? Até chegar em clientes e tudo mais, foi um pouquinho depois. Mas assim que começou mesmo, tipo, começo do começo dessa história, mas nem imaginava que eu ia trabalhar de forma profissional. Ali era só um hobby, fazendo conteúdo pro YouTube e vendo onde que aquilo ia me levar. Que maravilha. Então, você começou brincando Foi. com essa câmera. Então, vamos fazer maquiagem. Então, a automaquiagem. Começava ali a fazer as pinturinhas. Isso. E depois vamos partir para cabelo. Isso. E com certeza, quem estava te acompanhando começou a gostar, aplaudir. E aí, começou. Eu quero também. E quando aconteceu isso, como que foi a sua reação? Quando alguém chegou e falou, eu quero isso aí. Como que foi? Olha, conforme eu fui gravando os vídeos, as coisas foram acontecendo, chegou um determinado período que eu decidi voltar da aula do balé. E aí, então, dava aula de balé e nos horários livres eu gravava meu conteúdo. Depois de muito tempo, vieram me procurar para atender. Você não faz maquiagem? Você não faz cabelo? Mas confesso que na época me procuraram mais pra maquiagem. Olha, você não faz maquiagem? Eu já até ofereci, eu também faço cabelo. Pra tentar, né, te fazer ali, entrar. E aí, assim, de pouquinho em pouquinho, eu comecei a ter uma cliente aqui e uma outra lá. E eu lembro, uma coisa que me marcou muito no começo é que, tipo, a primeira vez que eu lembro de fazer um cabelo, assim, de uma forma que mais profissional, que tinha um peso maior, foi uma noiva. E aí, quando ela veio me procurar, eu também dava aula de balé ainda normal, e ela veio me procurar e ela falou, olha, eu queria que você fizesse minha maquiagem pro casamento, era uma conhecida. Então, os conhecidos dão mais oportunidades pra gente, né? Se ficar feio, aquela desculpa. Nossa, feio. E eu tenho uma foto lá na parede da casa da minha mãe, que até hoje eu olho, e a minha irmã que eu maquiei, ela pra formatura do colegial, né, dela lá, e aí um olho tá muito diferente do outro. Eu falo, obrigada por ter acreditado em mim nessa parte também, né? Comecei com a maquiagem, me apoiou. Mas naquela época eu só fiz de irmã, sabe? Nem imaginava na vida que um dia ia ter canal no YouTube e tudo mais. Enfim. Aí essa minha noiva, ela me procurou pra fazer maquiagem. Aí eu falei, mas eu só faço se for fazer o cabelo também. A louca, né? E aí ela ficou meio assim, óbvio, nunca tinha visto nada, mas ela aceitou, sabe? Que eu fizesse o cabelo dela também. Aí foi o dia do teste lá, fiz o teste, não tinha noção de como começar, de como dividir, porque assim, eu nunca tinha visto um cabelo de forma tão profissional na minha vida, e eu lembro até hoje, ela queria um coque bolinha, que é aquele que fica bem lisinho, parece uma bolinha assim na noiva, não sei se vocês vão saber. E aí não tinha noção, fui pro YouTube pesquisar conteúdos, fiz o teste, ficou ok. No dia teve vários perrengues, vários, assim, desafios, porque eu não tinha curso, eu não tinha nada, eu tava fazendo, né, e eu tinha que mostrar profissionalismo, eu tinha que fingir que eu tava sabendo, né. Você sabia usar algum produto que você tinha? Você chegou a levar produto? Não, eu levei o que eu tinha em casa, mas, tipo, nem lembro o que eu levei, pra falar a verdade. Pra você ter noção, eu não sabia colocar grinalda, eu não sabia colocar véu.
nada. Aí o que eu fiz? Fui no truque. Como? Ai, meu Deus, se ela vê isso, agora ela vai saber. Não, daí você fala, não, esse aqui é especialíssimo, eu vou na Europa. Mas aí ela pegou e eu via, era num salão de uma amiga dela. Então aí me deixou mais nervosa ainda, porque a mulher já era profissional, já fazia produções, trabalhava mais com a parte química, mas também fazia produções. E eu era novata de gaiata. Aí falei, na hora de colocar a grinalda aqui, né, eu não sabia como eu ia amarrar. Sorte que era uma tiara fininha. E aí eu falei pra amiga, você não quer participar? Não sei o que lá, dei um trucão. Eu falei, poxa, menina, vai ser importante, você tá nas fotos também. Ela, não, você não tá entendendo. E aí deu certo, aí ela colocou, eu vi o jeito que ela colocou, tentei reproduzir numa próxima noiva, deu muito ruim. Porque aquela técnica não era funcional. E aí, mas coloquei o véu bonitinho, deu tudo certo. E ela ficou feliz com o resultado, que foi importante. Mas, nossa, foi sofrido. E ali eu comecei, sabe, a ter algumas procuras de cliente. Mas nada é rápido, nem, né, da noite pro dia. Foi uma aqui, outra lá. E enquanto isso, eu ia dando aula de balé. Que incrível. Nossa, querida modelo, você como ama maquiagem, e eu sei que você faz muito bem. Você também já passou uns perrengues desse no início? Muitos perrengues. Já passei perrengue de chegar lá e o maquiador errar na base e a base ficar escura. Ou então, como o meu cabelo é muito clarinho, aparece tudo quanto é errinho. Então, às vezes, eles têm uma dificuldade, mas a Priscila não tem. Ela não tem. E falar nisso, nós não vamos ainda mostrar a Yasmin aqui por trás, na lateral. Ela tá assim, a câmera pegando ela meio de ladinho. Mas é um penteado especialíssimo que a Priscila fez nela hoje. Então, depois ela vai contar como que é esse penteado, tá? Então, fiquem só sondando, que já já você vai saber detalhes. E vamos lá. O seu primeiro curso de penteados foi em 2015, né, Pri? Isso. E você teve muitas dificuldades nesse início, dificuldades no sentido de que agora eu já sou uma profissional, estou sendo procurada, fiz meu primeiro curso, mesmo com cursos, tem dificuldades até fazer o segundo, terceiro? Como que foi esse início pós-curso? Sempre tem dificuldades, assim, porque pra mim era muito natural ensinar. Porque eu era professora de balé. Dava aula para as pequenininhas. Então, didática, ok. Só que eu não entendia do universo de penteados. Então, mudava completamente. Porque quando me procuraram para dar curso, eu falei, gente, eu não sei nem para mim como é que eu vou ensinar. Então, eu não dei. Eu esperei ter um preparo, me senti segura, porque eu pensava assim, poxa, uma coisa é eu compartilhar minhas ideias, minhas experiências boas ou ruins no YouTube. Outra coisa é a pessoa vir, me pagar para poder aprender e gerar valor e renda para ela mesma. Então, tipo, eu não tinha essa segurança. Então, eu precisei me especializar um pouco para lá em 2015 eu consegui dar o meu primeiro curso, que foi totalmente improvisado, eu não tinha estrutura, eu não era uma profissional ainda, mas eu era uma profissional que estava muito começando, sabe? E foi um curso básico. Foi um curso super básico. Um dia, afastava, era numa clínica de fisioterapia, então, eu afastava as coisas do Pilates que tinha lá dentro na hora, colocava uma cadeira, colocava um tapetinho, um espelhinho, um carrinho de auxiliar do lado, dava o curso, terminava e ia embora. E aí, dali tantos meses, aconteceu de aparecer um outro. Mas em relação a eu fazer também, eu fui sempre fazendo, porque cada vez que a gente faz um curso novo, a gente aprimora os conhecimentos, a gente aprende muita coisa nova, a gente vê o que funciona, o que não funciona, conhece a forma e a didática do profissional. Hoje, quando eu faço cursos, eu faço de uma forma não só para aprender a técnica, mas eu analiso o comportamento do profissional, a fala, a didática, para ver se eu posso deixar tudo de uma forma mais dinâmica, mais lúdica, mais fácil do pessoal entender, sabe? Perfeito. E outro detalhe, né, Pri? Nos bastidores nós conversamos e você desde sempre quis se destacar naquilo que você fazia. Seja no balé, seja na maquiagem, depois seja no cabelo. Então, essa envoltura de querer ser destaque, de procurar ser a melhor, isso ajudou muito na sua trajetória, não é? Com certeza, sim, porque eu falo sempre para os meus alunos, gente, eu respirava penteado, comia penteado, jantava penteado, sonhava com penteados, era penteados o tempo inteiro. E assim, tem que ser, e assim, óbvio que tem que ter os tempos de descanso, né, de desligar.
Mas, assim, eu falo que é importante ter o compromisso, porque se eu não tivesse, minha realidade também não foi fácil, não foi nada, não conquistei nada de forma fácil, nem conquisto até hoje de forma fácil. Então, se eu não fizer nos dias bons e ruins, se eu não me dedicasse, e hoje sendo mãe é ainda mais complicado, porque a gente se divide entre ter que treinar e estar deixando o nenê de lado. Então, assim, vem aquela espécie de culpa de mãe, uma coisa louca também. Mas tem que se dedicar, tem que... Então, assim, tipo, não tem como, sabe? Então, cada curso que eu fazia me ajudava, mas se eu não fosse ali praticar, se melhorasse, eu não ia evoluir como profissional, não ia aprimorar a minha forma didática também. Perfeito. E como a Yasmin está sempre junto com você, fala para nós aqui, qual é o seu diferencial que destaca você dos demais profissionais, além desse desejo de querer ser destaque pela constância da excelência? O que mais qual a pegada, né? Talvez a Yasmin já sabe, está grudada em você sempre. Qual é o diferencial? Olha, o meu diferencial hoje é, assim, existem alguns pontos, mas acho que um é o meu jeito simples mesmo de explicar, porque assim, eu não quero ser a melhor, eu quero ser única na vida do meu aluno, sabe? Então, o jeito que eu explico, a forma fácil, simplificada, objetiva, sem ficar enfeitando. Porque eu sentia que algumas vezes, quando eu fiz alguns cursos, eu sentia que o profissional queria esconder alguma coisa. Ele realmente não queria compartilhar. Aquele pulo do gato, parece que eles queriam guardar para eles. Então, isso é um diferencial, porque eu compartilho tudo, eu sempre estou ali aberta para o meu aluno para realmente entender a necessidade de pegar na mão quando tem que pegar. E em relação aos cabelos, ter essa resistência com cara de leveza. Essa resistência com cara de refinamento, sabe? Onde ela pode ter essa liberdade, essa segurança de que tudo vai ficar no lugar. Perfeito. E no ano de 2017, você recebeu, né, o contato de uma professora russa aqui no Brasil e você fez um curso. E depois você vai contar para nós o que aconteceu, gente. Vocês não imaginam quantos países a Pri conhece. Porém, ela foi especializar muito longe. Tudo começou através dessa russa. Conta para nós e depois você fala para onde você foi. Tá bom. Então, até ali eu tinha feito 2 cursos, né, aqui no Brasil, com algumas profissionais, e vinha uma russa para o Brasil. Antes dessa russa vir, eu acompanhava algumas pessoas no Instagram, algumas russas, e admirava. Eu falava, nossa, como será que elas conseguem fazer essa leveza, né? Deixar esse penteado com essa característica meio leve, parece que tá caindo, mas não tá. E aí veio essa russa para o Brasil. E eu falei, eu preciso fazer, né, um curso, assim, não era... Pra mim, não era uma coisa tipo, é porque é uma russa. É porque eu tinha curiosidade de ver de perto como ela trabalhava, sabe? E ali eu fiz esse meu curso. E como eu já era popular nessa época, tinha muita gente na sala que acompanhava o meu trabalho. E aí foi legal também que eu conheci o pessoal ali, né? Faz aquela network e tudo mais. Fiz o curso com ela, foram 2 ou 3 dias, não me engano. Se não me lembro, aliás. E foi muito bom pra mim. Aprendi muita coisa, muita técnica nova. Só que ali eu já tava engatilhado pro próximo. Já pode falar? Pode, vamos lá. Então, pra onde será que ela foi, hein? Aí, gente, a gente pegou e foi lá pra Rússia pra poder aprender. E a história de ir pra Rússia foi muito louco. Porque, assim, como eu falei, sempre fui muito dura, né? E aí, quando eu queria ir pra Rússia, eu lembro como se fosse hoje. Eu tava na casa da minha sogra, sentada, pesquisando coisas, assim, na mesa dela. Eu não sou uma pessoa de boa memória. E isso é uma das poucas coisas que eu me lembro com clareza. E aí, eu vi um profissional de penteado, que eu acho que hoje ele nem faz mais penteados. E ele foi lá na Rússia fazer um curso em São Petersburgo. E aí, eu falei, nossa, que legal, ele foi lá aprender. Se ele pode ir, eu também posso. Pensei. Falei, vou perguntar pra saber como funciona. Não falo inglês, não falo russo, não falo nada. Malemar o português. E aí, eu peguei e mandei mensagem em inglês. Fui lá no Google, traduzindo do português para o inglês. E mandei pra academia lá no Instagram, no e-mail que eu tinha lá. Não lembro o que eu achei. Mandei pra perguntar como funcionava, preço e tudo mais. Aí elas responderam. Então, aí elas mandavam do russo, vinha pro inglês. E quando eu traduzia pro português, ficava mais errado ainda a comunicação, né?
Mas deu pra eu entender sobre valores, como funcionava. E era tudo assim, eles nunca tinham recebido brasileiros naquela academia em Moscou. Então era novo, eles não tinham, né, familiaridade com como ensinar e como fazia. Mas eles me passaram informações, beleza, ficou um sonho no meu coração. Eu falei, gente, eu acho que como envolvia muito dinheiro, eu falei, acho que daqui, na minha cabeça, falava daqui uns 3 anos, acho que isso vai vir a dar certo, né, vai acontecer. Isso era julho. E aí consegui prosperar nos penteados, cursos e tudo mais, e aquilo, aí o Carlos foi ver sobre passagem, a gente foi fazer um levantamento para ver quanto que a gente ia gastar, e eu lembro que quando era outubro, a gente tava começando a comprar passagem. Nossa, tipo, outubro daquele mesmo ano. Muito rápido. E aí a gente tava comprando a passagem, e aí, tipo assim, era um sonho viajar pra fora, aprender penteado, ver a neve, sabe? Tipo, tudo era um sonho. Então não era só sobre ir fazer o penteado, sabe? Ou era porque eu fui também do outro lado, né, lá do oceano fazer o penteado, mas eu queria ver de perto aquele, né, como elas fazem aquilo, como fica leve, conhecer a neve, tudo junto, sabe? Tudo uma experiência. Tudo uma experiência, sabe? E aí a gente fechou ali, só que eu não tinha tradutora, porque eu não falo inglês, e a professora lá na tradução do Google, né, falou pra gente, falou, olha, se você não tem tradutor, não tem problema, você só assiste. Eu sempre tive muita facilidade em aprender assistindo. Mas eu queria ter alguém, porque eu ia sentir mais confortável se eu precisasse perguntar alguma coisa. Tava indo do outro lado, tava tendo um investimento muito alto. Aí eu falei, tá, mas se eu não achar, eu vou do mesmo jeito. E aí o Carlos me ajudou muito, que é o meu esposo. E um mês antes, tipo, a gente ia em fevereiro. Em final de dezembro, começo de janeiro, nós tava procurando tradutora. A gente não tinha tradutora ainda. Aí foi pesquisando em comunidades das redes sociais, a gente achou uma mulher lá que disse que falava português. Porque eu tinha que achar alguém que falava do russo pro português. Sim. Do russo pro inglês seria mais fácil, né? Mas aí, daí achamos ela passou o orçamento dela e deu tudo certo. Só que eu não sabia se quando eu chegasse lá tudo aquilo ia ser real também. Porque eu não sabia se a academia existia, eu não sabia se a tradutora ia estar me esperando. Mas eu sei que eu decidi e eu fui. Ai, que maravilha. Tiro no escuro, mas eu fui. Ele foi junto pra poder me ajudar, né? Qualquer vamos coisa. Na fé. E Pri, por essa sua persistência e querer esse novo, essa técnica realmente vai revolucionar a minha carreira. O que tudo isso fez de melhor na tua trajetória profissional? Olha, eu na época não tinha noção do que isso ia acrescentar na minha carreira, de como ia impactar, sabe? Tipo, não tinha essa dimensão. Eu só queria aprender um penteado bonito que eu tava vendo lá e era só isso que eu queria ir lá olhar de perto, olhar ela trabalhar. Era isso, eu não tinha noção da dimensão e proporção que isso ia tomar. Mas, assim, na minha carreira, isso, nossa, eu falo, um divisor de águas, assim. Teve muitas pessoas que foram e não se desempenharam tão bem pós-curso, mas muito vai dessa questão que a gente falou um pouco antes, sobre a persistência, a prática, a constância, você tá estudando constantemente, você querer muito fazer aquilo acontecer. E daí, quando eu vim, eu tive muitas dificuldades, porque por mais que eu estava vendo, aprendendo, entendendo, você pôr em prática uma coisa que você não está acostumado é diferente. Então, eu fui muito persistente ali eu não admitia, não consegui fazer. Então, eu ficava fazendo até dar muito bom, sabe? Até eu conseguir. E, tecnicamente falando, você que é a profissional do ramo, você consegue diferenciar uma técnica russa de uma outra qualquer? É evidente quando é uma técnica russa? É que assim, as técnicas russas que a gente fala ficou popularmente conhecida por ser aqueles penteados mais elaborados, com linhas bem marcadinhas, bem dimensionais, que algumas pessoas falam que são penteados mais artísticos, mas os penteados mais artísticos mesmo, que eu considero, são aqueles que você usa mais em passarela, tipo, o pessoal faz uma bola na cabeça, faz um pássaro. Então, assim, mas sim, são penteados muito mais elaborados, com muito mais precisão. Eu consigo, sim, distinguir um do outro, mas a Rússia é muito grande. Então, o que acontece? Existem os penteados despojados e desconstruídos que também são russos. Só que eles não ficaram popularmente conhecidos como penteados russos. Os penteados russos, quando a gente fala e a galera remete a penteado russo, só pensa naqueles volumoso e aquelas marcações. Mas, tipo, penteados como o que a Yasmin tá usando também são de características russas. Entendeu? Então, só que aí o pessoal não acha que é penteado russo. Entendeu? Então, mas por quê? Porque é muito grande, o país é muito espalhado, mas eu consigo distinguir e saber certinho o que é uma técnica russa e o que não é, do modo popular falando. Entendi, maravilha. Antes da gente entrar na questão de uma feira maravilhosa que vocês participaram, nós vamos falar de uma pessoa incrível
E essa pessoa incrível é a nossa querida Yasmin Feltrin. Ó, você vai contar pra gente, até pra ela participar aí nessa pegada, como é trabalhar com uma modelo maravilhosa que eu conheço, tão talentosa, e eu quero saber, nesse conjunto que vocês estão, né? Um conjunto de técnica, um conjunto de postura, com cabelo lindo, maravilhoso, invejável. Natural. Conta pra nós o que a Yasmin traz de talento pro teu trabalho, a cobiça das pessoas em cima dessa modelo incrível e o que ela, com esse ar de princesa, conta pra nós um pouco disso tudo que eu acho incrível, harmonioso. E eu hoje já não vejo Priscila sem Yasmin, Yasmin sem Priscila. É igual aquela música, né? Olha, sumiu, só porque a gente ia falar do Claudinho Bochecha. Sem beijinho, Bochecha sem Claudinho. É tão gostoso. Marca registrada. Eu já tô de forma intencional. Ai, que delícia. Então é incrível. Pra gente que está vendo quando vocês vão à feira ou simplesmente quando você está fazendo um penteado para alguma marca, então a gente vê que isso realmente empodera. Então é incrível. Fala um pouquinho pra nós desse trabalho maravilhoso. Então, a Yasmin aconteceu de uma forma muito aleatória na minha vida. Total. Eu precisava de uma modelo pra dar um curso e fui pesquisando nas redes sociais, né? E aí lá coloquei modelo para penteado, sei lá, e apareceu Yasmin dos céus lá, apareceu. Aí assim, o cabelo da Yasmin é um cabelo que a gente não encontra com facilidade, e se encontra de uma forma muito judiado, Frágil. muito danificado, muito frágil, e nesse comprimento jamais, né? Então não encontra. E aí quando eu vi aquele cabelão, eu falei, opa! Deixa eu olhar isso aqui melhor de perto. Por quê? Porque justamente por ser um cabelo diferente, é um cabelo que poderia agregar valor pro meu trabalho e fazer chamar mais atenção também. Porque traz uma pegada muito mais gringa no cabelo dela. E aí, justamente sobre esse diferenciar, falei, cara, é um cabelo que faz uma diferença. Não vejo ninguém nas redes sociais com cabelo assim. Então, tipo assim, alguma coisa que já remete, tipo, nossa, parece que eu vi no perfil de alguém que. Ah, Priscila, tem um cabelo loiro desse. Então, assim, tem essa questão. Uma referência. Então, é intencional também. E aí, como ela apareceu, eu entrei em contato com ela. Demorou um pouco pra me responder, mas tudo bem. Aí achei que não ia dar certo. Aí deu certo. Fui conhecer o cabelo da Yasmin a primeira vez no evento, no curso. E aí, quando ela chega, a nuca dela tava raspada. E ela não tinha me falado, tudo bem, não tem problema. Mas aí, a hora que eu peguei, assim, ergui o cabelo, eu falei, uou! Como assim? Como assim, essa nuca raspada? E porque, normalmente, eu sempre pergunto pras modelos pra eu poder ter uma noção pra direcionar o curso e pra conhecer melhor o cabelo. Eu perguntei se o cabelo dela tinha aplique, né? Te perguntei, né? Se tinha aplique. Perguntei, né? Porque um cabelo desse tamanho, loiro, eu falei, só pode ter aplique nesse cabelo, né? Se tinha aplique, se era... o tamanho da franja. Isso, a minha franja era longa, ela enorme. dificultou a minha vida. Eu perguntei tudo. Eu dei um jeitinho de perguntar se não tinha a possibilidade de ser mais curta. Ela falou que não. Eu falei, ai, meu Deus. Tá bom, né? Tá bom, vai valer a pena pelo loiro. E aí foi, eu acho que só fiz algumas perguntas básicas, né? Tinha alguma parte, tipo, cortada, raspada? Não, raspada acho que eu não perguntei, né? Quebrada, alguma coisa assim. Aí teve essa surpresa, mas tudo bem, foi até bom que lá no desenvolver do curso eu mostrei pros alunos que dava pra fazer um cabelo nessa altura que nem ela tá hoje. É até bom, porque às vezes o pessoal acha que só a modelo é sempre perfeita, né? E aí, trabalhar com a Yasmin, com uma menina como ela, valoriza muito o meu trabalho, né? Automaticamente, porque ela sabe posar, ela sabe se movimentar, ela é simpática, então não é aquela... A gente já trabalhou com muitas pessoas que ficam com a cara fechada, que não sorri, que não cumprimenta. Que não conversa. Não conversa, ou que não entrega. Às vezes é bonita, tem um cabelo legal, mas não entrega, tipo, sabe, o produto ali, porque é um conjunto da obra, né? Eu tenho que fazer um trabalho bonito, mas ela também tem que me ajudar a vender. Então é um conjunto, ela também se vende como modelo e automaticamente me ajuda a vender o meu trabalho também com o penteado. E ali eu me apaixonei pelo cabelo dela. O comprimento do cabelo da Yasmin não é um comprimento que a gente costuma
contratar. A gente contrata normalmente comprimento mais do meu tamanho, assim, né? Médio. Porque é mais fácil, médio. É mais fácil, é mais rápido pra trabalhar. Só que é um diferencial também. Tanto é que na feira mesmo, o pessoal falou, gente, ninguém traz cabelo desse tamanho. Só vocês trouxeram o cabelo desse tamanho. E é assim, chama atenção. Então, só valoriza o meu trabalho, sabe? E cria essa pegada mais gringa. E aí, a Yasmin tem que falar, gente. Ela é maravilhosa, ela super modela bem, ela só agrega valor pro meu trabalho, ela é simpática, ela, tipo, em curso, ela é super neutra, quietinha. Porque tem gente que é tagarela no curso também, mistura as coisas. Então, ela só tem a agregar mesmo valor pro meu trabalho. Não tem nem o que falar, é maravilhosa. E aí, a gente consegue fazer com forma mais fácil, né? Porque aí me dá um cabelo lindo desse, maravilhoso. E, nossa, aí a gente arrasa. Muito obrigada. Eu também só tenho a te elogiar, porque, olha, até hoje eu não vi ninguém cuidar do cabelo da forma que você faz. Isso porque você pode você falar. não faz só o penteado, você cuida do cabelo. Você penteia com uma delicadeza, assim, realmente você cuida. Até pra desmontar, com delicadeza mesmo. E isso eu tenho sempre cuidado. E assim, já tive outras modelos que falaram isso. Porque até tem muitas modelos, acho que nem quer ser modelo de penteado, porque os profissionais detonam o cabelo. Destroem. Entendeu? E aí eu falo assim, gente, a gente tem que cuidar. Porque se eu cuido do cabelo dela, ela vem mais vezes pra mim. Eu sei tirar, eu sei desmanchar. Com muito mais facilidade do que ela desmanchar em casa. Então, tipo assim, eu sempre procuro ter o máximo de cuidado mesmo. E ali foi legal que dessa vez, em pouco tempo, né? A gente já fez vários outros trabalhos juntas já. E que assim sigam por muitos anos. Que ótimo. E já fala desse penteado magnânimo, lindo. Já fala aí para quem está nos assistindo o nome do penteado, para que ele serve, quais são as ocasiões que pode usar. E assim todo mundo já fica sabendo qual o nome desse penteado. E outra, a Yasmin, exuberante. Depois nós vamos falar aqui das nossas roupas. Vai ter um momento, tá? Olha isso. Gente, é um conjunto maravilhoso. Você coloca uma roupa dessa, com esse cabelo, a maquiagem, e não dá pra comprar um rostinho desse, tá? Spoiler, que não dá pra comprar, gente. E também, você vai fazer um filtro desse, Yasmin, com a sua carinha? Por favor. Faz um filtro, Yasmin, por favor. A gente agradece. Conta pra nós sobre esse cabelo. Então, esse cabelo, na verdade, foi... Que nem eu falei pra Yasmin, quando eu pego ela, meio que crio, brinco com o momento, testo produtos novos e tudo mais. Então, ele é um rascunho, um esboço, né, do que a gente tem como ideia entregar e criar, mas ele vem nessa pegada muito diferente do que eu estou acostumada a fazer, que é tipo tudo muito organizado, 100% no lugar e com cara de engessado. Então ele vem com essa pegada mais leve, mais desconstruída, mais natural, que é uma tendência, na verdade, essa franja que é muito tendência, que você deixa um lado solto e um lado prende. Então, tipo, normalmente o lado que, por exemplo, se eu gosto mais do meu lado direito, eu vou prender o direito, deixar o esquerdo solto, porque é como eu vou fazer a selfie, como eu vou me fotografar. E se é o contrário, a gente faz esse movimento contrário. Então, a gente já fez essa pegada, que é muito tendência. O coque em si, ele é um coque meio banana desconstruído, que também é uma tendência aí que veio, né, total esse ano e ainda vai permanecer. E não tem muito desfiado, tem essa pegada toda leve, mais desconstruída, sabe? Essa é a proposta mesmo, uma coisa mais tapete vermelho, sabe? Uma coisa mais refinada. Então, tipo assim, a gente colocou um arranjo ali porque a gente tava fazendo ela na produção noiva. Então, é um cabelo que você pode usar pra qualquer circunstância. Formatura, mãe de noiva, madrinhas, 15 anos, se quiser, embora elas usem mais soltos ou rabo, noiva, civil, festa noturna, festa na praia, renovação de votos, enfim. Aniversário. Um evento fino. Também. Vai ficar finíssima, né? Porque chegar... Demais. Finíssima, não é? E o que muda muito é o acessório. Se ela vai estar com um acessório, tipo, um pouco maior, uma grinalda maior, ou um menor, ou só um brinquinho. É isso que vai dando a característica. Então, eu falo sempre, o penteado, a gente fala, qual que é o penteado de noiva? Não tem um penteado de noiva. É o conjunto, é com o vestido, com a grinalda, com o véu, que vai, né, juntando tudo casamento em si também. Exatamente. E sobrenome, eu dou nome pra todos os meus penteados, mas isso ainda não dei, precisamos pensar. É verdade. Precisamos pensar. Já sei. Yas. Eu gosto, hein? Yas. E aí, que tal, Yasmin? Eu acho justo, né? Não tenho nenhum Yas ainda. Acho justo. E só um detalhe que eu não sei se vocês repararam, mas agora eu tenho uma franjinha.
Graça, gente. No nosso segundo encontro, eu joguei de novo. Eu falei, vou jogar. E ela aceitou. E eu falei, cortei o cabelo no meio do serviço. O dia que ela chegou, ela... Olha aqui minha franjinha. Nossa, eu falei... Agradeço, Yasmin, porque valoriza muito o nosso trabalho, ajuda muito. Eu já tava pensando em cortar. Eu já tava pensando muito em cortar, porque eu comecei a aprender mais o cabelo em casa, porque eu gosto de penteado, mas, claro, não sei fazer neste nível. Sempre fazia uma trancinha, no máximo um rabo de cavalo. E aí eu sentia a necessidade de soltar uns fiozinhos, porque dava realmente um ar mais de delicado. Moldura no rosto. Ficava feminino, não ficava aquele puxado assim, sem nada. E aí, quando eu soltava, vinha minha franja até grandona, porque eu não tinha franja nenhuma mesmo. Então, eu olhava e falava, e se eu cortar uma franja? Ai, não sei. Ficava com muito medo, muito receio. Falei, não, deixa, vou esperar. Aí você marcou aquele trabalho comigo, eu falei, não cortei nada, não mexi no cabelo em nada. Falei, eu vou esperar ela terminar de fazer o penteado e vamos ver como que fica, qualquer coisa. Porque como a gente já tava na Casa Aura aqui, é um salão, falei, qualquer coisa eles vêm e cortam. E pronto. E realmente, quando você terminou o penteado, ficou bonito. Ficou bonito. Só que eu olhava, eu via muito a necessidade da franja ficar mais ou menos aqui ou aqui. E foi quando eu falei, Pri, você não quer cortar? Pode cortar, eu deixo, pode cortar. Mas na hora ela falou, o quê? Posso? Pega a tesoura. Não pensei duas vezes, vai que ela desiste, né? Gente, agora. Tesoura, por favor. E na hora, tac, foi. Mudou totalmente o penteado. Ficou 1000 vezes melhor. E esse é um comprimento perfeito, gente, pra fazer franja, pra quem quer usar penteado com fio solto. Esse é o comprimento ideal, perfeito. Mais curta não fica tão legal e mais comprida também não tem tanta resistência. É verdade, mas olha, eu que estou sempre assistindo as suas mudanças, essa aí foi simplesmente maravilhosa. Nossa, valorizou o rosto. Muito, né? Tudo. Tá de parabéns. E vamos lá. Recentemente você esteve no palco da Beauty Fair, uma das maiores, né, da América. E isso para você... qual a experiência que você teve e qual o valor significativo na sua carreira quando você participa de feiras como essas? É muito legal porque é um reconhecimento, né? Um reconhecimento do trabalho, que nós temos capacidade e estamos à altura de um evento assim. Então, eu fui convidada por uma marca, né, de produtos de cabelo. Nós já tivemos vários convites de várias marcas para ser embaixador e tudo mais, só que eu nunca me apaixonei pela marca inteira. Eu gostava, às vezes, de um produto ou outro e, às vezes, não gostava de uma proposta, enfim, né? Essa marca, não sou embaixadora, mas eles me entraram em contato comigo, conheci os produtos e realmente gostei da proposta, do estilo, da entrega dos produtos. Então, eu falei, cara... Então, vou aceitar ir no palco deles dentro da Beauty Fair. Então, eles tinham o stand deles, que é a Rienza, no qual eu agradeço muito a oportunidade. E eles me levaram pro palco deles. E aí eu falei, opa, Yasmin, vamos lá outra vez, Yasmin, minha marca. E aí, então, estivemos lá. É muito louco, porque é muita gente, é muito movimento, é tudo muito rápido. É mais pra galera poder conhecer um pouco sobre você e seu trabalho. Pra mim foi muito gratificante, agrega muito valor como profissional da gente já ter compartilhado que já estivemos numa das maiores feiras da América Latina. Então, nossa, agrega muito valor, assim, e foi muito legal a experiência. Eu fiquei, assim, bem feliz no final com o resultado, com a entrega, e porque, como eu disse pra vocês, e sempre falo pra quem me acompanha, eu realmente gostei dos produtos, então eu tava confortável ali fazendo a demonstração pra marca, sabe? Não tava sendo forçada. Perfeito. E nessa viagem, né, e nessa estadia, nesse período que vocês ficaram lá, você também encontrou muitas pessoas, mas nos bastidores, né, que conversamos, tem dois nomes, que um é o Evandro de Toni Beauty e o Fernando Tofanelli. Então são pessoas incríveis, que têm grande significado para você. Conta um pouquinho sobre eles, inclusive você deu aula e você falou, meu Deus, né? Eu dei aula para alguém já gabaritado. Então, como que é essa experiência? Certo.
Tô com a boca manchada? Não. Olha, foi lá, eu tive o privilégio de encontrar vários ex-alunos que hoje estão bem renomados no mercado. E saber que, de alguma forma, eu agreguei valor pro trabalho deles é muito legal. Ver que eles hoje também ministram cursos, alguns só no Brasil, outros fora e no Brasil, acompanham artistas fora do Brasil. E saber que, de alguma forma, eu agreguei valor é muito legal. O Evandro, ele é um fofo, Evandro. Não, ele é gente boa pra caramba. Ele foi meu aluno e, na época, era no ateliê. Então, ele foi até mim fazer um curso comigo. E mais um amigo dele fez o curso também. E eu fiquei muito nervosa, porque ele já tinha muito renome, já tinha muito nome, muito posicionamento. Eu falei, gente, o que é que eu vou ensinar pro Evandro? Como assim? Ele veio fazer curso comigo. Mas foi bem, ele é muito humilde. Então, acho que isso é fácil, ajuda muito. E ali eu encontrei ele, foi muito legal. O Fernando foi a primeira vez que eu conheci ele, né? Não conhecia ele. A gente ficou hospedado na mesma casa. E eu tive pouco contato com ele, porque na maioria das vezes eu tava entrando e ele tava, tipo, eu tava saindo e ele tava chegando, por causa dos horários das apresentações. Mas o pouco que eu tive de contato com ele deu pra perceber que ele é uma pessoa de Deus, que ele é uma pessoa iluminada, que ele é uma pessoa do bem, sabe? Assim como o Evandro é também. E são pessoas que você sente, sabe? A energia, assim, que não é aquelas pessoas que são negativas ou que não querem que você cresça e prospere. Então, assim, foi muito legal poder encontrar eles. Ali, decolando, né, também, cada um no seu nicho. O Fernando na maquiagem, o Evandro também no penteado, num stand vizinho. Cara, foi muito gratificante poder encontrar eles, assim. E pra conhecer o Fernando a primeira vez foi muito gratificante também. Ah, que delícia. E você pode enaltecer, falar de algumas outras marcas que você trabalha e que também você diz que sem elas o teu trabalho não seria tão notado. Uhum. E faz a diferença realmente, Pri, uma marca que te dá resultado e uma marca que atrapalha? Dá diferença. Acho que hoje, tanto as marcas internacionais quanto as nacionais, a gente está tendo bastante bons produtos, bons fornecedores de bons materiais. Então, tá facilitando, né? Então, assim, se nós formos comparar aquelas bem popular mesmo, de farmácia, assim, realmente dá um resultado, nossa, terrível. Que não seria para essa finalidade. Não é que os produtos não são bons, mas não entrega o que a gente precisa de alta precisão, alta performance, né? Agora, já outros produtos de marcas nacionais que vêm ganhando espaço no mercado, já vem nivelado com os internacionais que a gente já conhece. Keune, Schwarzkopf, são as marcas que estão há muitos e muitos anos no mercado. Então, eles vêm entregando algo assim também muito incrível para alta performance. E, assim, faz total diferença você, né, usar um produto ruim e um produto um produto bom. Mas eu acho que é mais a técnica, a segurança, a bagagem de carreira faz a mais diferença ainda, tá? Porque às vezes a pessoa tem os mesmos produtos ou as mesmas, se é um maquiador, tem as mesmas bases, mas não consegue desempenhar o mesmo resultado. Porque aí já vem a parte da bagagem mesmo do profissional, né? Dessa parte de treino, persistência e tudo mais. Então, sobre marcas, cara, não tem nenhuma hoje que eu falaria assim, tipo, nossa, se ela já tive essa fase de tipo, nossa, não sobrevivo sem marca X. Mas hoje, pensando num futuro, e não só no futuro, mas em não me prender, até para eu poder me forçar sempre ao novo, ao conhecer, ao criar, eu não fico dependente, sabe? Tipo, nossa, refém. Então, tipo, nossa, sem essa marca... Claro, tem produtos que eu falo, nossa, se sair de linha, vamos ter que conhecer outros, né? Vou sofrer. Mas eu não tenho nenhuma, assim, que eu, nossa, morreria hoje se eu estivesse sem. É justamente por isso, porque eu não quero me prender, sabe? Ficar assim. A gente tem, às vezes, quer ficar assim, e aí é ruim, porque aí você fica dependente do produto. Então, você não sabe se é você que está desempenhando mesmo a técnica boa e legal, ou se é o produto, entendeu? Óbvio que os dois caminham juntos, mas às vezes você fica muito dependente do produto. Eu falo isso porque quem já foi meu aluno há muitos anos lembra, sempre falei da Keune, que eu não vivia sem o spray da Keune pra franja, não vivia sem o spray da Keune pra franja, realmente é maravilhoso. Só que, infelizmente, pra gente, no Brasil, ainda tem um custo muito alto, muito alto. Então, eu me permiti a conhecer e explorar novas marcas que hoje eu venho encontrando resultados tão fantásticos quanto, entendeu? Então, eu não tô ficando tanto dependente de uma única marca mais, sabe? Perfeito, isso é perfeito. Tô me libertando. E, Pri, para quem está nos vendo hoje, entrevistando você,
Hoje a tua especialidade é somente noivas, não atendo a Vilma, porque ela não é mais noiva, né? Mas qual é a tua especialidade hoje em cabelos? Olha, é só noiva ou atendo a todas as modalidades? Sim, eu atendo quem me pagar. Pagando bem que pagando, me pagando. Mas me pagando, meu bem, eu atendo todo mundo. Perfeito. Não, mas realmente, eu sou especialista em penteados. Então, independente se é noivas ou se não é noiva. Óbvio que a gente acaba traçando um nicho um pouco mais específico, tentando buscar... porque assim, quando a gente fala noivas, que nem, se eu coloco muitas noivas, trago a ideia de noivas, eu não tô focando só na noiva. Automaticamente vem a noiva, mas vem os alunos que querem trabalhar com as noivas. Então, por isso que às vezes eu acabo compartilhando mais essa questão de noiva e noiva. Mas eu sou especialista em penteados. Então, se você quiser fazer um atendimento comigo, vou ter o maior prazer em te atender, te deixar ainda mais bonita. Então, não tem, gente. Não tem. É isso daí, tá? Pra qualquer lugar do país, é só pagando a gente que a gente vai atender. Fala só pagando. Como, inclusive, esses dias eu vim fazer um atendimento aqui em São José do Rio Preto, exclusivo para uma madrinha. Porque ela tinha um cabelo específico, curto, fino e muito, muito pouco. E aí, justamente por ter várias dificuldades, eu ainda citei, falei, olha, aqui em Rio Preto tem alguns profissionais, posso te indicar, mas se você quiser também, eu vou até você. Ela me contratou para vir até. Ela preferiu ter essa segurança de que ela ia, pela primeira vez na vida, conseguir tirar foto, porque ela nunca tirava foto, porque ela já não gosta e os resultados ficavam péssimos. Então, aí ela ficava com menos vontade de tirar foto ainda. E aí, dessa vez, agora eu vi no WhatsApp que ela já atualizou a foto. Então, que ótimo. Então, isso foi bom. Então, para você que está nos assistindo, que sempre vê a nossa top model maravilhosa, que é a Yasmin, com esses cabelos incríveis, então agora você já sabe que não é só específico para noiva. Você, pessoa que já casou ou não quer casar, você pode procurar a Priscila, porque ela atende a todos os tipos de pessoas, ou seja, ela faz penteado para qualquer pessoa, independente de ser noiva. Não fiquem achando que é esse cabelo da Yasmin só noiva, não é. Então você pode procurar a Priscila, seja para formatura, para festa de 15 anos, ela faz um mais descolado, para mãe, para madrinha. Jantar, não coisas importa, de negócio. jantares, formatura, um evento qualquer. Precisou da Pri? É só entrar em contato. Inclusive, a Pri vai dizer de onde ela é, qual é a cidade. Mas, gente, não tem limite, não tem fronteira para essa mulher. Essa mulher é internacional. Então, a região aqui para nós, cidades vizinhas, olha, não é nada, é fichinha. Conta para nós aí onde você fica, Pri. Eu sou de Fernandópolis, né? Fica 1 hora, mais ou menos, aqui de São José do Rio Preto, mas a gente atende o Brasil inteiro. Que nem o ano que vem a gente tem noiva em São Paulo. E assim vai indo. Nas regiões também temos várias noivas para o ano que vem. Então, sou daqui, mas se precisar lá do outro lado, estarei indo te acompanhar com o maior prazer, porque eu gosto muito de trazer essa segurança, falando em noiva, pra noiva, né? Que ela vai estar linda no dia, que ela sabe o que vai acontecer, que ela vai degustar o dia, não vai ser aquela loucura, aquele nervosismo, porque é isso que eu procuro sempre passar pra ela, sabe? E para as demais clientes também, trazer essa segurança de que ela vai ter o penteado dos sonhos. Eu também faço a maquiagem, mas obviamente que eu sempre foco e compartilho mais os penteados, mas quem já é minhas clientes, assim, já sabe, então acaba me contratando pelos dois. E tô para todas as clientes, sabe? Pode me chamar para onde for que eu tô indo. Perfeito. E sempre vemos na Yasmin acessórios de cabelo perfeitos, maravilhosos, grinaldas. Então fala para nós se você tem parceria ou quando a noiva procura você, se ela já vai com acessório ou você oferece o acessório, que muitas vezes são detalhes que uma noiva não sabe, embora sendo no ateliê Vila Parque, ela vai ter todas as informações, porque aqui você não tem noção, é uma assessoria completa. E aqui a noiva chegou, a nossa querida Yasmin, que é do marketing, ela também faz um trabalho divino, que toda noiva, sabendo disso, vai querer ficar aqui, certo? Então, não tem como. Porém, a Priscila agora vai explicar um pouquinho como funciona a parte da grinalda. E também, né, Pri, um diferencial, que tem pessoas, né, Yasmin, que muitas vezes não sabem a diferença da grinalda e do véu. Então, fala para nós aí, participa disso, Yasmin, que você vive isso o dia todo.
Então, sobre parcerias, eu não tenho nenhuma parceria específica, mas a gente tem grandes parceiros que em grandes editoriais, trabalhos, né, sempre estão ali com a gente. Então, na Beauty Fair mesmo, a gente teve a Rose, que esteve ali com a gente nas peças maravilhosas, né, as grinaldas maravilhosas que a Yasmin usou. Aqui no Ateliê Villa Park, sempre eu vou simplesmente ali, pego o que eu tenho vontade. Um sonho para qualquer profissional do cabelo, tanto para os acessórios quanto para os vestidos. Inclusive, hoje a gente pôs um brinco, gente, no cabelo da Yasmin. Gente, lançando tendência. Isso é um brinco. Olha que lindo. Já tá saindo ali a pontinha, mas tipo, empurra, viu, uma pontinha do brinco. Aí, nossa, mas tipo, eu queria uma coisa magnífico. Delicadinha. E aí eu falei, gente, Yasmin, vamos catar um brinco? Nunca e aí, ia saber disso. demos um trucão. Mas, enfim, a gente tem alguns parceiros, né, alguns que sempre mandam algumas coisas pra mim e tudo mais. Em relação a Véu e Grinalda, a gente é igual falar modelador e Babyliss. Babyliss é uma marca, modelador é o termo adequado para o uso do equipamento. E a gente fala sempre, pega o Babyliss. Não, eu pego o modelador. E a Grinalda a gente fala tiara, entendeu? Pega a tiara, qual que é a tiara que você vai pôr? E na verdade é a Grinalda, aí vem o véu e a mantilha, né? A mantilha tem o bordadinho, mas a Yasmin vai falar com mais propriedade. Tem o bordadinho e o véu normalmente é o mais fininho, mais levinho, né? E a Grinalda seria o termo mais correto, mas a gente fala tiara também, não tem problema. Em relação a, acho que a assessoria, quando a noiva vem, na maioria das vezes ela já fez um bom trabalho aqui, no Ateliê Villa Park. Sim. E ela vem pra mim já pronta, mas elas têm total liberdade pra perguntar. Então, normalmente eu faço uma reunião, explico o que tem no contrato. Por exemplo, as minhas noivas que vão casar de cabelo solto, eu sempre falo, olha, pra casar cabelo solto tem que alugar o aplique, porque o aplique dá estrutura, dá resistência, traz volume e tem que ter um acompanhamento, porque é um cabelo muito delicado e a noiva é uma peça delicada, né? Então, tudo isso a gente faz uma reunião pra alinhar, mas ela é bem livre pra perguntar, Pri, eu tô gostando desse acessório, dessa grinalda, você acha que vai combinar com o vestido, com o véu? Porque dependendo da peça não casa com o penteado, não dá pra pôr às vezes o véu ou a mantilha por cima. Então, eu sempre tô ali à disposição dela pra qualquer dúvida que ela possa ter e perguntar. E aí a Yasmin fala da outra parte com mais propriedade. Exato. Então, Yasmin, acrescenta pra nós. Essa experiência que você vive também. Sim. Conta aí para os nossos ouvintes. Aqui no ateliê, junto com os vestidos, que já está incluso na locação, nós temos muitas peças de cabelo. Então, nós temos desde tiaras, grinaldas, temos também aquela coroa linda que você usa bem grandona. Que também nós temos toda uma assessoria que a gente avalia como que é o vestido da noiva, porque também não pode ser, eu coloquei um vestido borro. Vou colocar uma coroa cheia de pedras. Uhum. Não é exatamente assim, claro. Se ela quiser, não tem problema nenhum. Mas nós avaliamos as tendências, vemos se combina com ela. Uhum. Porque também a noiva, ela tem uma essência que a gente tenta ao máximo não tirar essa essência dela. Porque ela não pode estar vestida de noiva, fantasiada de noiva. É ela. Uhum. Tem que transparecer a essência dela. Então tem toda uma avaliação, nós olhamos o vestido, vemos a grinalda escolhida por ela, a gente vê se dá certo, e aí a gente encaminha pra Pri, pra ela fazer o penteado perfeito. Inclusive, Pri, eu queria perguntar, que você falou que a noiva é uma peça, uma peça rara, que ela tem que tomar todo cuidado. Teve algum casamento que a noiva quis mais de 1, 2, 3 penteados, que você teve que estar sempre ali perto dela, ou para fazer a mudança de penteado, ou então para ficar dando uma ajeitadinha, às vezes na parte do ensaio do fotógrafo, que assim que termina a cerimônia tem aquele ensaio. Conta pra gente. Já teve situações assim de fazer troca de penteado, mas tudo isso é alinhado antes. Então quando ela fecha o contrato, a gente organiza, porque se eu for ter que fazer a troca, tem que estar no cronograma dela, no protocolo ali do dia. Isso leva um tempo para eu fazer, então a cerimonialista ou a assessora tem que estar ciente desse tempo, para que tudo fique o mais confortável, como eu falo, ela deguste esse momento, senão fica estressante, aí a profissional não consegue realizar o trabalho dela, o fotógrafo também não, e eu também não. E quando tem uma troca, é algo que tem que ter a mesma pegada da entrada. Então tem que estar lindo, impecável, e ainda mais porque ela vai ficar a noite inteira ali. Eu acompanho só um período. Então, eu não posso fazer correndo, eu não posso fazer pelas coxas, eu nem faço. Então eu já peço ali pelo menos uns 50 minutos para eu fazer a troca do cabelo, e retoque de maquiagem, porque eu tenho que desmontar o que ela tava antes e remontar, né? E claro que no dia do teste a gente alinha, porque
existem alguns penteados que as estruturas têm que estar muito mais preparadas e o ideal seria ser feito e ele ficar do começo ao fim da festa. Então a gente alinha para que também o penteado escolhido para troca não seja um penteado que demore tanto para ser feito, sabe? Então já teve situações de trocar, mas de trocar só assim, tipo, casa com ele mais solto e prende. Nada de 2, 3, 4 penteados não, sabe? E o que foi a outra pergunta que você tinha me feito, fora isso? Se quando vai ter ensaio, você tá sempre ali, focada. Às vezes um detalhezinho, um fiozinho, você vai lá e sim, aí normalmente quando elas contratam esse serviço, elas podem contratar só pro retoque até o horário da igreja ou um determinado tempo na festa. Então, sim, a gente sempre tá ali, no caso do acompanhamento, eu vou tirar o véu dela, eu vou organizar. Mas em grande parte das vezes, não tem a necessidade de grandes mudanças, porque o penteado foi feito com toda a delicadeza, precisão, os produtos corretos, então é mais, tipo, a gente ficar reforçando, sabe? Não tem muita coisa. É bem raro a noiva que se destrói, assim, tipo, literalmente ficou destruída. É bem, bem raro, assim. Acho que comigo nunca aconteceu, assim, de cabelo, de maquiagem. Antes das técnicas atuais de maquiagem, já tive noiva que eu tive que refazer praticamente a pele inteira, porque não tinha aquela fase de pele blindada e tudo mais. Então, já teve derretido. Já, E já tive uma experiência, gente, lá no meu começo de véu que caiu da noiva. Mas assim, eu falo, foi e não foi erro meu. Por quê? Tinha um pente, o bendito do pente. Sabe o pente que encaixa o véu? Segura. Exatamente. Eu falei, Jesus, por que me deram aquele pente? Só que aí, a pessoa que, né, a noiva, me deu o véu, só encaixei o pente, ok, era embaixo ainda no coque. Ela entrou na igreja, o véu ficou e o pente continuou. Ai, meu pai. Mas isso é inexperiência, gente, isso foi lá no meu começo, tá? Mas o que acontece ali? Naquela situação aconteceu, o véu descolou do pente. E aí, então, tipo, ele era um véu colado. Já aconteceu de ter outras noivas que trouxeram com um pente, mas ele é costurado. E mesmo assim, quando acontece isso, particularmente, eu já não aconselho ter o pente. E se tem, eu jogo o véu um pouco mais acima e prendo ele também no cabelo, porque se caso ele venha descosturar ali do pente, ele vai estar seguro. Então, não tenho mais problema com isso acontecer. Véu, tiara, nada mais cai da cabeça da noiva. Tudo é experiência, né? Tudo é experiência, Jesus. Pensa meu sufoco no dia. Meu Deus! Nossa senhora, quase desisti antes de começar a carreira. Mas a persistência te trouxe até aqui. É, bastante persistência. Gente, vocês acreditam que a gente já está aqui praticamente 1 hora conversando? Nossa, passou muito rápido. A gente não percebe. Mas ainda temos alguns minutinhos para quê? Yasmin, estamos assim hiper, super curiosas, já na ansiedade, aguardando para 2025 cursos para que fiquemos mais belas, mais arrumadas. E nós sabemos muito bem que a Pri está preparando tudo isso, não é? Dê um spoiler para nós, Pri. Como que você imagina que vai ser esse curso para salvar a nossa pele? A pele não, o cabelo. O cabelo, ótimo. A ideia é, porque nós temos vários cursos online para profissionais, né? Fomos os pioneiros aí desde 2016. Inclusive, começou como autopenteado. Meu curso era de autopenteado e com o tempo foi passando para o profissional. Só que eu tenho muita galera, muitas mulheres, empreendedores, cada vez mais a gente vem empreendendo, né? Isso é legal. Sim. E que tem a necessidade de saber se arrumar de maneira básica e assertiva. E não sabe o que fazer, não sabe como pegar uma escova, qual produto usar. Às vezes elas falam pra mim, Pri, eu só quero que a minha franja fique bonita, assim, pra eu poder falar com o cliente, pra eu poder aparecer nas redes sociais, pra eu poder fazer uma reunião, pra eu poder filmar alguma coisa, ou simplesmente sair com a minha família. E aí, vindo essa demanda novamente, a gente tá pensando aí em trazer um formato de curso, obviamente, mais compacto, mais rápido, mais objetivo para esse público, né? Da autoprodução, do autopenteado para vocês, mulheres de negócios, empreendedoras que precisam estar arrumadas, mas não sabem como. Por exemplo, eu vou fazer um rabo de cavalo. E aí fica aquele rabo de cavalo feio, que mais parece que o cabo tá sujo do que foi intencional. Entendeu? Todo desalinhado. Desalinhada. Né? Em vez de engrandecer, empobrece a gente, né? Fica aquela coisinha murchinha. Parece rabinho de cachorro, não é de cavalo. Outra coisa também que me falam muito, Pri, às vezes eu quero fazer um coque
bagunçado. Assim, eu não sei fazer um coque bagunçado, entendeu? Então, tipo, esse é o meu problema. entendeu? Então, assim, a gente quer trazer essa solução com aulas curtas, objetivas, realmente mostrando penteados que vocês consigam fazer, porque como eu tenho facilidade em me auto-pentear, pra mim é muito fácil criar coisas muito elaboradas, mas eu quero pensar justamente em vocês. Inclusive, gente, deem as sugestões de vocês, o que vocês gostariam de encontrar num curso você assim, vai fazer? pra business woman, Olha, mulheres de negócios. Você já vai começar agora. A gente vai ter 2 meses aí de caixinhas pedindo sugestões para nós, que somos suas seguidoras. Por falar favor. assim, olha, pense em você, o que você quer que eu dê, que eu apresente no curso, que eu ensine. Exatamente. Eu já tenho uma lista. Aí, ó. Você também, né, Yas? Também tenho, gente, Então. porque é difícil. E eu quero que vocês falem de verdade tudo. Tipo, vocês gostariam de encontrar quantas aulas seria o ideal pra vocês? Porque assim, eu acho uma que semana. tudo que vocês querem saber, tempo, duração, o que vocês realmente têm a necessidade. Pri, tem que ter produtos também, os produtos que você usa, acessório, tudo, Eu sabe? penso muito Tudo. sobre isso. Então também, falem Pri. tudo mesmo, deem a sugestão mesmo de Sim. vocês, porque aí eu preciso pensar como vocês, né? Ver o olhar de vocês, o que vocês realmente querem. Exato. E aí, né? Pri, você vai falar assim, olha, o ideal para fazer esses penteados singelos, simples do dia a dia, você tem que ter caixinha de grampo pequena, grande, xuxinhas, elastiquinhos. Então, que isso faça parte da nossa compra igual vamos ao supermercado. Então, acabou, não deixa acabar. Exatamente. Então, já faz ali a sua comprinha, porque Isso. estamos aguardando ansiosamente essas aulas. Para quê? Para quem que tem cabelo médio, curto, compridos, igual da nossa maravilhosa aqui, e louros. Ai, Pra todas, né? Ai, se eu fosse loura, meu Deus, eu ia ser um nojo. Ai, preciso voltar a ser, mas não assim igual a Yasmin. Ai, se eu fosse loura, eu ia ser um nojo. Então, nós queremos isso, aprender de uma forma fácil, rápida, simples, porque pra sair alguma coisa, gente, eu acordo 5 horas da manhã, 7 horas não tá bom ainda. Daí eu vou lá no chuveiro, eu lavo de novo, daí vai ver, não tem secador, daí piora. Então, tem que ser algo simples. Para quem tem cabelos encaracolados, cacheados, rebeldes, tudo isso. Então, A ideia é monta ser as funcional. caixinhas. E é justo isso, a ideia é ser funcional. Porque toda mulher hoje empreende de alguma forma, entendeu? Tipo, por exemplo, as meninas que são consultoras, cara, sempre o mesmo cabelo, da mesma forma, às vezes um toque aqui, um movimento ali, uma torção aqui, sabe, empodera, melhora a autoestima, né, e faz um diferencial total, né? Então, essa é a ideia. Totalmente. Bom, antes de falarmos dos nossos patrocinadores, da qual aqui estamos, lindas e plenas, maravilhosas, Pri, nós sabemos que a sua trajetória até aqui, ela foi magnífica, muito abençoada por Deus, mas como as pessoas olham de fora, foi sorte? Sabemos que não. Se não fosse a sua determinação, a sua persistência em querer ser destaque, mas um destaque para o bem. Um destaque para que o que você executasse fosse com excelência. Então, tudo isso que aconteceu na sua vida, então nós aqui temos que enaltecer, temos que agradecer, porque você muito colabora com a beleza, muito colabora com o que a gente vê e acha lindo. E eu gostaria muito que você falasse para o nosso público, para quem quer se aventurar neste nicho que é o de penteados, também da maquiagem, com a nossa maravilhosa aqui. Qual conselho você dá para quem quer começar? Eu digo se aventurar porque temos que colocar isso como uma aventura. Se a gente coloca com uma regra como uma coisa ruim e chata, você não chega a lugar nenhum. Então, se aventurar. A Pri fez isso. Ela tinha as aulas de balé dela, mas ela começou a se aventurar fazendo vídeos para ela mesma, de automaquiagem, depois o auto penteado, e olha a posição de destaque que a Pri está. Então, conta para nós como um aconselhamento para quem quer se aventurar no início de uma carreira promissora, como é de penteados. O que você passa de mensagem para quem quer começar? Olha, é um ramo
muito bom, muito próspero e que sempre vai ter espaço, sempre vai ter mercado e sempre vão ter as pessoas que se destacam, infelizmente. Mas é porque eu acredito que muito das pessoas que se destacam é justamente essa persistência, essa vontade e que mesmo estando em bons dias ou não fazem, continuam fazendo, continuam caminhando para que as coisas continuem prosperando e acontecendo. Então, assim, super aconselho que você se aventure, que você entenda que não é fácil como nenhuma carreira, que é possível, que existe um processo e se permita também viver o processo. Porque às vezes a gente, não só no penteado, mas qualquer outra profissão, qualquer coisa, a gente quer meio que pular etapas. Ou ficar olhando para quem já tá penteando melhor, já tá às vezes conquistando algumas coisas que você ainda sonha e achando que para ele é fácil, que foi rápido. Não é, sabe? Mas existe um processo que todo mundo vai ter que passar, não tem como. Você pode fazer 10 cursos nesse ano. Cada curso você evolui de uma forma. Então, não é porque eu fiz os 10 que eu já vou ser super expert esse ano. Existe um processo que eu falo de maturação, que você vai amadurecendo como profissional e como pessoa. Então, assim, meu conselho é, se você hoje tem esse sonho, esse desejo ardente, porque também tem que ser se não é, mas com o passar do tempo precisa ser um desejo, porque tudo que a gente faz com amor, que a gente realmente é apaixonado por aquilo, não vira um trabalho, né? E automaticamente a sua renda, o seu dinheiro que você vai ganhando vai vindo de uma forma natural, porque você ama aquilo que você faz, então você começa a colher aquilo também. Então, se você tem sonho, faz. Só que se você quer viver apenas de penteado, espere que esse penteado te dê renda o suficiente para que você consiga, então, né, largar o seu outro emprego, na outra coisa que você esteja fazendo. Mas é possível, super aconselho, é muito gostoso trabalhar com sonho, ver as pessoas ficando com a autoestima elevada através dos penteados, vendo o poder que a gente tem nas mãos. Quando a cliente senta na cadeira, você tem o poder de acabar com o dia dela à noite ou de eternizar, de guardar na memória, entendeu? Então é muito sério e é muito prazeroso, sabe, ao mesmo tempo. Então, façam cursos, invistam em bons professores, mas não fique sentado no sofá porque nada cai do céu. Levanta a bunda e vai treinar, porque não tem como, tem que treinar, sabe? E aí uma vez eu escutei assim, que se você quer muito uma coisa acima da média, você tem que estar disposto a fazer o que a maioria das pessoas não quer. Exato. Entendeu? Então, tipo, mas pra Pri isso, pra Pri aquilo. Gente, eu não imaginava fazer nada disso. Eu simplesmente gostei, fui gostando e falei, nossa, eu cada vez praticar mais. E cada vez que eu pratico mais, eu fico melhor naquilo. Então, se hoje é fácil e natural, é porque eu faço muita repetição daquilo. Então é possível, super aconselho que se você tem esse sonho, que você comece. Tem muita gente que começou por causa do YouTube, eu encontro até hoje, o pessoal fala, nossa, eu comecei por conta de você que eu comecei a fazer penteado, por conta dos seus vídeos eu comecei a fazer penteado. E é muito legal isso, sabe? E é um mercado muito bom, muito próspero, que só cresce, né? Vocês também trabalham nesse ramo, vocês sabem. E é só isso, acho que persistência, respeitar o processo que ele existe, não tem como, e treino, e fazer um curso comigo, por favor, que vai te ajudar também. Com certeza. Então vocês pegaram todas as dicas, não é? Então você procura um profissional realmente competente, gabaritado, para ensinar todos os truques. Gente, hoje eu fiquei babando aqui. A hora que ela falou é um brinco. Então, tem muito truque por aí. Então, não deixe de entrar lá nas redes sociais da Pri, que ela vai falar, tá? Ela vai falar já, porque agora a palavra vai ser com a Yasmin, que a Yasmin vai falar do meu vestido lindo, maravilhoso, vai falar do vestido dela e quem é que está patrocinando esses vestidos maravilhosos pra gente, Yasmin? Ateliê Vila Parque. Quem mais poderia ser? Quem mais poderia ser? Ateliê Vila Parque, lá em Jales, que é a matriz, e aqui em São José do Rio Preto, aqui na Redentora, na rua Antônio de Godoy. Eu sempre esqueço o número, tá, gente? Mas, olha, não tem como não acertar. Parece um castelo. Você entrou aqui, você vai sentir a princesa da vez, tá bom? Aqui tá lotado de princesas, né? Olha aqui uma do meu lado, plena, linda, maravilhosa. Né? Então, vamos falar desse vestido aqui maravilhoso, Yasmin? Como que é? Fala para os nossos ouvintes. Olha, Vilma, o vestido que você está usando, ele é um manga nula, então ele tem esse decote assimétrico, tendo uma manga, um ombro sim, um ombro não, com uma maxi aplicação de laço aqui no ombro, que, gente, isso aqui é tendência de passarela. Não vem achar ruim que tem um lação aqui, que tem uma florzona aqui, porque isso é tendência de passarela. É o que tá na moda, é o que tá em alta. E não vai dar pra ver na câmera, mas a saia do vestido, ela é toda drapeada.
é a coisa mais linda. É um Simplesmente princípio. todo drapeado, fluido, muito, muito lindo. Tanto é E que essa valorizou cor, muito. e valorizou aqui, gente. Vibrante. Olha, o meu sonho é ser modelo como a Yasmin. Mas, como isso não vai acontecer, então eu simplesmente admiro, tá? Então eu fico admirando a Yasmin e sonhando. E conta sobre o seu vestido mais que perfeito. Você sabe que eu amo a cor azul. Assim. E eu peguei esse azul aqui, que ele é bem vibrante, que eu não queria algo clarinho, eu queria algo bem vibrante. Então eu peguei esse azul aqui, que ele é um azul petróleo. Um decote lindo. Isso, esse vestido, ele tá em um decote V mais profundo, em alcinha, toda em pedraria. A pedraria vem, contorna tudo. E vocês podem ver aqui que ele é todinho cheio de bordado até lá embaixo. Ele é todo cheio de bordados. E ele também tem uma capa. Ele é um vestido no estilo sereia, mas ele também tem uma capa pra deixar um pouquinho mais aberto, dar mais aquele ar de leveza. Mas assim, simplesmente lindo, maravilhoso. E você só encontra isso no Ateliê Vila Parque. Só. Ai, é verdade, gente. E a gente que tá se sentindo plena, linda, maravilhosa, porque a gente olha para o vestido, a gente já quer cair dentro. A gente já quer o vestido. E qualquer ocasião que você colocar esse vestido, você realmente vai ser notada. E sabe como faz para você ser notada também? Vem aqui no Ateliê Vila Parque, procura a Yasmin, procura as nossas consultoras lindas e maravilhosas. E aqui você vai ficar plena realmente, vai se sentir princesa. Se é mãe, vai se sentir rainha. Não tem como. E a nossa linda, maravilhosa rainha, porque a rainha está aqui e tem um príncipezinho lá fora, louro, lindo, maravilhoso. Tem o rei dela. Ela está aqui, mas a família está lá, sempre acompanhando. Manda um super beijo para eles, né, Pri? Vou mandar sim. Olha, eu queria, aproveitando também para falando do ateliê, antes de eu falar da família, a Érica é uma fofa, eu quero mandar um super beijo para ela, porque ela sempre topou minhas loucuras também. Uma vez fui viajar, falei, Érica, vou viajar daqui 30 dias, quero levar um vestido. E ela fez não sei o nome da técnica, mas ela fez no manequim, bonitinho, chegou do manequim, pôs no meu corpo, fechou, me senti. Então assim, Érica, obrigada por sempre ser parceiraça. E a minha família, sempre todos que me apoiam, mas principalmente o meu esposo, Carlos, que eu chamo de diretor. Ele dirige as minhas loucuras, os meus temperamentos, enfim. Eu só tenho a agradecer por ele ser sempre tão presente, tão parceiro em tudo, sabe? Eu acho que ele, às vezes, acredita em mim, até quando eu nem acredito em mim. Ele é meu primeiro fã mesmo. Sou muito grata a ele. Então, o meu filho que tá lá também, mamãe ama muito vocês, Zion, daqui a pouco a mamãe vai aí. E a minha família mesmo que tá ali por trás também, que de alguma forma tá contribuindo pra essa jornada, né? E sempre estando ali comigo. E a vocês, por eu estar aqui, por esse espaço, por fazer esse bate-papo. Eu sou muito grata, de verdade. A Vilma por ter me convidado, a Yasmin por ter me emprestado seu cabelo e que assim continue por muitos anos. Vai, né? Amém. Então, assim, eu sou muito grata mesmo a todos vocês que de alguma forma estão aqui sempre comigo e contribuindo para o meu crescimento também. Tá? Obrigada. Então tá bem. Olha, para a Érica, nós não temos palavras para agradecer todo o carinho, tudo que faz por nós. Não é? Então, super beijo. Você tá aqui, ó, no nosso coração. E a gente só fica mais bonito porque você nos dá essa oportunidade. Então, ó, super beijo. E aqui eu tenho duas maravilhosas que só deixaram mais iluminada essa noite. Não é? Agradeço aí pelos comentários. Agradeço pela tua beleza aqui. Tá mas bem? eu também não estaria tão bonita assim, sem vestido, sem parece, gente. Gente, isso aqui que ela tá falando, outro dia eu vi a Yasmin sem maquiagem. É a mesma coisa, sabe por quê? Porque ela é linda. Não, sem maquiagem não. Eu sou uma modelo, eu sou perfeita. Sim. Ela chegou aqui cedinho, sem maquiagem, e eu olhei pra ela como eu estou olhando agora maquiada. Gente, é tudo igual, ela é linda. Ela é linda, tô falando de verdade. Mesmo com o cabelo sem esse penteado, é maravilhosa. E sabe por quê? Porque a beleza tá dentro do ser humano. Então, quando a gente é bonito na raiz, não tem como você modificar. Então, não é a maquiagem.
Então, essa beleza interna. Então, só tenho que agradecer. Tá bem? Então, olha, muito obrigada. A gente vai encerrando aqui com esse glamour noturno, com essa presença maravilhosa Obrigada. que é você, uma pessoa simples, cativante. Que Deus continue te abençoando. Amém. Então, é isso que nós queremos. Muito sucesso para todas nós. Então, Amém. Dia do Médico, dia da Pri aqui com a gente. Então, muita saúde para todos nós. E Deus abençoe a todos. Uhul! É isso aí, gente.